Caramba, é bastante coisa. Porque, primeiro de tudo, eu acho que vale prestar atenção no que você faz com o seu notebook. Eu preciso de um notebook para trabalho, para estudo, para jogo, para edição de vídeo, que nem as máquinas que o pessoal da edição tem aqui atrás, Isso. no nosso switcher. Então, o primeiro é entender o que você precisa no notebook. E aí, esse formato de uso vai te dar algumas respostas. Por exemplo, eu só quero um computador para assistir um streaming. Então você pode pensar num mais básico, com processador um pouquinho mais de entrada, uma construção que não precisa ser excelente, porque você vai ter um uso mais limitado. Quando você vai trabalhar ou estudar, é importante que você tenha um pouquinho mais de memória RAM, que é aquela memória que é a memória não volátil, que ela não grava os arquivos e que ela serve para você usar no seu dia a dia. Então ela vai manter os aplicativos funcionando enquanto o computador está ligado. Entendi. Então, um pouquinho mais de memória RAM aqui. Eu vou precisar, de repente, jogar. Então, aí o ideal é já partir para um modelo que tenha uma boa quantidade de memória RAM, mais do que para trabalhar, e que ele já conte com uma coisa chamada GPU, que é a placa de vídeo, que é uma placa que vai ajudar o seu jogo a fluir melhor. Você vai ter uma jogatina um pouquinho melhor. E se você vai editar, também é importante ter essa placa de vídeo, porque você vai trabalhar justamente com o vídeo. E aí, quantidade de memória RAM. É o primeiro ponto. Se você vai assistir streaming, se você vai fazer alguma coisa mais simples, 4 GB de RAM não conta. Vai ser excelente? Não, mas o seu uso também é um pouquinho mais básico. Para trabalhar, 8 ou 16 GB de RAM, você já vai ter um pouquinho mais de conforto para conseguir fazer uma multitarefa. Porque ninguém trabalha numa coisa só. Então você está respondendo e-mail, escrevendo um texto, fazendo uma planilha, montando uma apresentação ou fazendo alguma atividade criativa. Então você tem que trocar entre esses aplicativos. E é aí que a memória RAM com velocidade te ajuda. E se Entendi. você vai jogar ou editar, aí é 32 para frente realmente para ter todo o conforto possível. E um item principal, qual que é a memória interna do meu notebook. Então, hoje eu já quero desmistificar uma coisa. Você que está assistindo a gente, presta atenção, anota essa aí para não perder. Não compre computador com HD. Já vai direto para o SSD. Por quê? HD e SSD têm velocidades de leitura, como ele vai pegar os seus arquivos, e de gravação, que é onde ele vai armazenar os seus arquivos, diferentes. Então o SSD ele consegue ter mais velocidade de leitura e gravação, é uma peça mais resistente que o HD. Então, por exemplo, se você está no metrô, na mochila, o computador bateu alguma coisa, o HD pode sofrer algum dano. Entendi. Mas o SSD ele é um pouquinho mais resistente nesse sentido. E ele oferece uma inicialização até mais rápida do Windows ou do sistema operacional que você for usar. Então, de cara, 1 TB de HD, 128 GB de SSD, vai no SSD. E resolve comprando armazenamento ou usando armazenamento gratuito na nuvem. Então, essas primeiras dicas assim principais, olha a memória RAM, olhe o SSD ou HD e entenda qual vai ser o uso que você vai ter do seu notebook. Então, acho que esse é o primeiro ponto assim para começar a procurar um notebook e encontrar um modelo que vai se adaptar às suas necessidades. É estudar o seu perfil, né? Para que você realmente vai utilizar o notebook. E aí você separou o que pra gente, né? Pra gente começar a esquentar essa conversa Eu aqui. coloquei um modelo de notebook, tá aí na tela, pessoal, que é o Lenovo IdeaPad 3i, que é um modelo de notebook gamer de entrada, que tá numa faixa de preço que... Lembra quando a gente falou na última live sobre a diferença de notebook para tablet? Sim, sim. E a gente falou que a partir dos R$ 3.000 o notebook já era uma opção um pouquinho melhor. Eu peguei um notebook gamer, ou seja, ele já tem uma placa de vídeo dedicada, ele já tem um pouquinho mais de memória RAM, ele tem uma construção mais robusta também e vai conseguir te atender tanto para estudar quanto para jogar. No final do dia que ninguém é de ferro e quer ter uma jogatina ali, depois jogar o seu FIFA, jogar o seu, Lazerzinho, né? seu joguinho para relaxar no final. Tá certo. Então esse é o primeiro item. A gente continua. São 5, como a Dessa, gente. não, dessa vez a gente mudou um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais de características de notebook Sim, sim. do que propriamente de modelos em si. Fiz uma pesquisa boa na Shopee, tem muita oferta de notebook lá legal. Boa, legal. Então, inclusive os links que eu mandei aqui na live são de lá. Sim. Ó, e a Legal. gente tá com alguns detalhes aí na tela. Esse é o que você acabou de citar, né? Exatamente. E aí tá uma faixa de preço ali já para você ir R$ consultando. 3.400, ele já tem uma construção um pouquinho mais robusta, uma tela um pouco melhor, porque é gamer, então ele já vai rodar em Full HD, você vai conseguir enxergar o seu jogo melhor. Nessa faixa de preço você já escapa daqueles notebooks que são tela apenas HD, então é um modelo que a gente separou aqui para
para nossa live, que eu acho muito interessante. E assim, dá uma olhada nas configurações, mas ele também tem modelos semelhantes de outras marcas que valem a pena. Então, a partir dos 3.000, se você achar um notebook, você já vai achar com a partir de 8 GB de RAM, você já vai achar com 256 de armazenamento interno e um processador Core i3 ou Core i5 ou Ryzen 3 ou Ryzen 5, que já são assim, uns intermediários que rendem muito bem.